Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Flamengo e Corinthians hoje com casa cheia, 64 mil ingressos já vendidos e, além disso, o Flamengo com alguns retornos, tá? Ayrton Lucas, que jogou contra a LDU, saiu de maca, treinou normalmente essa semana, vai pro jogo. O Alexandro, que foi poupado na última partida, tinha dúvida aí, ele faz um teste nesse último treino do sábado e a tendência é que jogue normalmente. A gente não sabe se como titular ainda ou se vai para o banco. O Plata, mesma coisa, que foi identificado um edema no joelho dele no pré-jogo contra a LDU, ficou como dúvida, mas a tendência é que vá pelo menos para o banco contra o Corinthians. Léo Pereira, que foi poupado por controle de carga, também volta ao time contra o Corinthians. De La Cruz, que não consegue se adaptar à altitude, também volta e deve jogar. Alan também vai para o banco, provavelmente. Então, Flamengo com muitos retornos, praticamente só com o Vinha, que só deve voltar mais próximo do Mundial como desfalque. Muito boa notícia, casa cheia e também o elenco recheado, todo mundo disponível, tirando o Vinha. Comenta aí a sua expectativa para o jogo e qual é o placar que você espera para a partida. E Cebolinha vendido! Saiu uma informação aí no All Sport, no Terra também, de que o Flamengo tem interesse na venda de Everton Cebolinha. Flamengo que tem uma lista aí de jogadores que não estão performando dentro do esperado. Cebolinha tem 13 jogos e 1 gol até agora nesse ano. Para caso cheguem propostas da Europa, o Flamengo não dificultar tanto a saída. Porém, o jogador tem uma posição de que quer se manter no Flamengo. Ele entende que o Flamengo é uma das maiores vitrines para que ele possa voltar à seleção brasileira, inclusive poder jogar a Copa do Mundo do ano que vem, e por isso a ideia dele é continuar no Flamengo, mas é claro que se chegar uma proposta muito boa, muito interessante para os dois lados, ele pode ser um dos negociados. Só que hoje, apesar do Flamengo não se opor, não é que o Flamengo quer vender, vai vender de qualquer jeito não, mas o Flamengo tem o nome do Cebolinha como um dos negociáveis, caso chegue uma proposta interessante. Do outro lado, Cebolinha não quer, e eu quero ouvir de vocês se vocês acham que faz sentido vender o Cebolinha agora. Na minha opinião, não faz. Ele tem 13 jogos, mas quantos desses jogos como titular? Cebolinha deve ter tido aí uns 3, 4 jogos como titular, e eu acho que ele tem que ter mais jogos, assim, mais oportunidades começando a partida, porque ele tem um grande potencial, já jogou muito pelo Flamengo e tem tudo para voltar a jogar bem. Ele não estaria na minha lista, diferente do Michael, que para mim, se chegar uma proposta minimamente interessante, é um cara que não tem mais espaço no Flamengo, inclusive tem jogado como titular em muitas partidas, e eu discordo totalmente. Comenta a sua opinião sobre isso aqui. E o Wesley será vendido por valor recorde. Informação do Flazoeiro, uma conversa que ele teve com um membro da diretoria do Flamengo. A informação é de que... E aí essa resposta do cara da diretoria do Flamengo foi até conservadora, tá? Porque ele questionou aí qual seria o valor mínimo que o Flamengo aceita sentar para conversar para vender o Wesley. E aí ele respondeu 30 milhões de euros. 30 milhões de euros a gente sabe que já chegou até uma proposta muito próxima disso da Rússia, mas não é o foco nem do Flamengo, nem do Wesley negociar com o Zenit. E aí... existe até uma visão mais otimista de que podem chegar propostas na casa até dos 40 milhões de euros. O empresário do Wesley, ele tá lá na Inglaterra, visitando as instalações de 2 clubes que estão interessados no Wesley, o Aston Villa e o Birmingham City. Então, assim, esses 2 clubes talvez não sejam os favoritos, mas em muitos casos, quando esses times um pouco menores entram na briga com os gigantes como Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Inter de Milão, outros clubes que estão de olho no Wesley, eles tentam dar algo mais, um valor acima para empresário, um salário maior, para tentar disputar de uma forma mais aí, com mais chances de vencer a disputa. Então, talvez por isso é que os empresários estejam por lá fazendo essas visitas, mas a gente sabe que
tem uma grande quantidade de times de outros países com interesse pelo jogador. E o curioso é que um dos empresários do Wesley é o Sávio. O Sávio, ex-Flamengo, que fez história no Flamengo, mas fez história também no Real Madrid, que é um dos clubes interessados pelo jogador, e isso pode significar aí, talvez, um favoritismo pelos times da Espanha, mais precisamente o Real Madrid, que seria, sem dúvida, um destino sensacional pro Wesley. Comenta aí pra onde você acha e por quanto. Porra, no finalzinho, mané. E a final vai ser no Maracanã, final do Mundial Sub-20, confirmada pro Maracanã pro dia 23 de agosto. Flamengo que ganhou a Libertadores Sub-20, aguarda agora o vencedor de Trabzonspor e Barcelona na Champions League Sub-20 no dia 28 de abril, e aí vai ter essa decisão no Maracanã em agosto. E aí essa informação vem do Vene Casagrande dizendo que nesse Intercontinental de Clubes, que assim é chamado Mundial lá do Sub-20, quem ganha a Libertadores define o estádio em que quer jogar. E aí o Flamengo escolheu o Maracanã, só aguarda aí a definição do campeão lá da Europa para definir aí qual vai ser essa partida no dia 23 de agosto. Já pensou? 23 de agosto, um Flamengo e Barcelona no Maracanã, final do Mundial Sub-20? Jogo muito interessante para ir assistir. Comenta aí quem espera essa partida e gostaria de ir ao Maracanã assistir. E aí, mesmo que seja o Trabzonspor da Turquia, também seria um jogo muito legal. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão Sub-20. Mundial, inclusive. Então, vamos aguardar aí o resultado da partida pra gente saber se vai ter esse jogaço entre Flamengo e Barcelona ou se vai ser Flamengo e Trabzonspor, mas tá confirmado que vai ser no Maracanã. Ótima notícia. E o empresário do Tite tá processando o Flamengo. E os valores, não o valor que ele tá cobrando, mas o valor total da transação deixa a gente cada vez mais pé da vida, para não falar outra coisa. Empresário de Tite aciona o Flamengo na justiça. Gilmar Veloz cobra R$174 mil ao Flamengo de uma parcela da comissão pela contratação do treinador. Na época, agora vem, ó. Na época o Flamengo fechou, ainda na antiga diretoria, um acordo de R$2,4 milhões só de comissão para o empresário. As partes parcelaram o valor em 15 parcelas, entretanto, a última não foi paga e o empresário decidiu recorrer à justiça. Departamento Jurídico do Flamengo aguarda a notificação oficial para se pronunciar sobre o caso. Aí, meu amigo, se R$2.400.000 foi só a comissão do empresário, você imagina quanto que o senhor Adenor Bach, o Tite, não ganhou nessa passagem pelo Flamengo, para fazer a lambança que ele fez, ele e o filho dele. Não tem nem mais o que falar, para não falar besteira, eu vou encerrar o vídeo aqui. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado, já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!